Oi, pessoal! Vamos continuar os nossos estudos de literatura, certo? Agora vamos ver um pouquinho sobre o Fernando Pessoa, dando continuidade aos estudos sobre o modernismo em Portugal. Então, o Fernando Pessoa, que nós vamos estudar hoje, é ele e também os seus heterônimos, 2 heterônimos nesse primeiro momento, certo? Quando o Fernando Pessoa assinava suas produções com características próprias, nós chamamos de ortônimo, ou Fernando Pessoa ele mesmo, certo? Então vamos lá. Fernando Pessoa dizia assim: dar a cada emoção uma personalidade, a cada estado de alma, uma alma. E aí, o que a gente está percebendo? A multiplicação de Fernando Pessoa. Porque os seus heterônimos são personalidades poéticas, são outras pessoas convivendo na mente de Fernando Pessoa. É estranho, né? Mas a gente vai conseguir entender isso. E para entender um pouquinho sobre essas personalidades poéticas, dar a cada emoção uma personalidade e a cada estado de alma uma alma, nós vamos ler um trecho aí do poema Passagem das Horas, assinado por Fernando Pessoa, ortônimo ou ele mesmo. Ele diz assim: trago dentro do meu coração como num cofre que se não pode fechar de cheio. Todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através das janelas ou vigias, ou de tombadilhos sonhando. E tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Multipliquei-me para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar-me, despi-me, entreguei-me. E há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. E aí a ideia, né, de personalidades poéticas, dessa multiplicação do Fernando Pessoa em outras personalidades, certo? Vamos dar continuidade aqui. O Fernando Pessoa produziu algumas poesias, várias poesias, e essas poesias tinham características próprias. Por isso ele era essas poesias são caracterizadas como assinadas por Fernando Pessoa, ou seja, o seu ortônimo. O Fernando Pessoa é um grande poeta português, certo? Lá da geração de Orfeu. Lembram, no capítulo anterior a gente estudou o movimento, uma das fases do modernismo em Portugal, que é o movimento Orfeu, na verdade a revista Orfeu, que era uma dessas divisões do modernismo em Portugal, e um dos grandes representantes era o Fernando Pessoa. Então vamos voltar um pouquinho e relembrar, mas o que é ortônimo e o que é heterônimo? Ortônimo, como eu já falei, é o próprio Fernando Pessoa, com as suas características. Porque as personalidades poéticas, que são os heterônimos, que eu dei destaque ali, são outros escritores, ou seja, poesias que eram escritas com características distintas, tá? Por isso, não poderiam ser do próprio Fernando Pessoa, e sim de outras pessoas, ou personalidades poéticas. A produção literária do Fernando Pessoa, ele mesmo, foi dividida em 2 fases. Uma fase lírica, apresentando aí musicalidade e metalinguagem. Vocês devem lembrar, né, do processo da figura de linguagem, metalinguagem, que é quando a gente utiliza o texto para justificar ele mesmo. Era uma poesia também, na outra fase, saudosista. Saudosismo vem de saudade, não é assim? E é uma das características da história de Portugal. Vocês lembram lá do sebastianismo, que nós estudamos nas características do modernismo em Portugal? Aquele patriotismo perdido, né? Dom Sebastião vai à batalha de Alcácer Quibir e não volta. Mas o povo português espera por ele. E essa saudade é mostrada também em uma das fases da produção literária do Fernando Pessoa, ele mesmo. O Fernando Pessoa, em vida, só publicou um livro, que foi o livro Mensagem, seu único livro, né? Esse livro, Mensagem, foi dividido em 3 partes, e eu dei destaque aí. A primeira parte é Brasão, que ele faz uma viagem às origens históricas do país. Depois ele
traz mais sobre essa história de Portugal, né, com a parte mar português, e aí ele traz uma visita, né, uma revisita às grandes navegações. E a terceira parte é chamada de O Encoberto. O Encoberto é quem? Dom Sebastião, né, o antigo rei de Portugal, que foi, né, um grande nome para a história de Portugal, e foi ele quem deu a origem, né, nesse contexto, àquela palavra saudade, isso no contexto de Portugal, que a gente estudou que nenhum dicionário pode trazer a significação que que o povo português dava à palavra saudade. Tá? As características das produções do Fernando Pessoa, ele mesmo. Subjetividade, ou seja, ele traz muitos sentimentos, as emoções para a sua produção. A musicalidade, certo? Nas rimas. A metalinguagem, o texto trazendo, se justificando, né? Trazendo o processo de produção do próprio texto. A intertextualidade, ou seja, quando um texto está ligado a outro. Tá? No processo de intertextualidade, você produz um novo texto, mas com referências a um texto já existente. Temas saudosistas e a fragmentação cubista. Lembram do cubismo, né? A ideia de fragmentação no texto literário, tá certo? Vamos agora para os heterônimos do Fernando Pessoa. Os heterônimos são também chamados de personalidades poéticas. Essas personalidades poéticas não existiram fisicamente, eles conviviam na mente do Fernando Pessoa. Cada heterônimo desse possui uma biografia com local, data, horário de nascimento definidos. Então eram pessoas, mas pessoas que conviviam na mente do Fernando Pessoa. As características físicas desses heterônimos eram estipuladas com altura, traços fisionômicos, certo? Há referências muito singulares. E por isso, não se pode dizer que Fernando Pessoa é quem produzia todos esses textos com as suas características. Mas essas características diversas e singulares é que davam essa vertente dos heterônimos. Ele escreveu também esses poemas de cada heterônimo com uma linguagem própria de cada escritor, trazendo também as referências da vida desses escritores, certo? E no livro de vocês, o Fernando Pessoa escreveu, né, sobre essa multiplicação de personalidades. E ele traz algumas máximas, dizendo assim: fingir é conhecer-se. Tantas vezes me sinto real como uma metáfora. A metafísica bastante em não pensar em nada. E a máxima, diria a maior de todas, a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então ele precisava ser mais. E esse ser mais, ele só poderia ser por meio das personalidades poéticas, da multiplicação do próprio eu. Vamos continuar. Vamos agora estudar um pouquinho, né, sobre um dos seus heterônimos, que é o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro era considerado o mestre dos outros heterônimos e do próprio Fernando Pessoa. Era conhecido como poeta das sensações, por isso que na sua poesia a gente vai encontrar muito a questão da sensibilidade, certo? Da sinestesia, que é o uso dos sentidos, né, na poesia. Ele era paganista, pensava de forma simples, sem questionamentos. O espaço que ele adotou para trazer na sua poesia era a natureza, tá? O texto, esses poemas, traziam uma total objetividade. Ele negava qualquer transcendência, é tanto que ele dizia assim, que a alma, ela existe desde que esteja, ou seja, palpável, né? Que ela se manifeste em algo, como por exemplo em uma flor, tá? E aí ele também começa a produzir seus poemas acreditando na objetividade das coisas, de que as coisas
elas não têm mistérios. Tudo é o que você vê, é o que você sente. A divisão da obra poética do Alberto Caeiro é dividida em 3 conjuntos de poemas, que são eles: O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e Poemas Conjuntos. Vamos lá perceber essas características do Alberto Caeiro em um trecho do poema da parte 9, né, do livro Guardador de Rebanhos. E diz assim: Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. Então, nós temos aí algumas características, né? O guardador de rebanhos, o rebanho, onde é que a gente encontra? Em qual cenário? Em meio à natureza, certo? Então, a gente tem aqui, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, tá? Então, ele traz aí essa realidade para esse rebanho, né? Que é os pensamentos. E aí ele pensa com olhos, com ouvidos, com tudo aquilo que é físico, né? Que é palpável. Ele diz também que está deitado onde? Na realidade. Por isso, é um poeta aí da objetividade, certo? Então, vamos lá. Agora vamos estudar um pouco sobre o Ricardo Reis. O Ricardo Reis é outro heterônimo do Fernando Pessoa. Era um aplicado estudioso da cultura clássica e isso vai refletir muito na sua produção literária, né? Ele era estudioso do latim, do grego e da mitologia. Adotou como gênero específico a ode. A ode é um canto, certo? É uma forma clássica de poema. Trazia uma poesia mais reflexiva e menos objetiva, como a poesia do Alberto Caeiro. Define a vida como efêmera. E aí, efêmero é aquilo que é passageiro, passa muito rápido. E a máxima que ele adotava nessas poesias é o carpe diem, ou seja, aproveite o dia, aproveite o momento. A linguagem era uma linguagem clássica, né, já que era um grande estudioso da cultura clássica, então tinha uma linguagem formal. A presença de figuras mitológicas. A religião dele era pagã e essa é uma influência do Alberto Caeiro, que é o mestre de todos os heterônimos. A razão predomina sobre a sensibilidade, apesar de ser uma poesia reflexiva, né? Ele também traz essa questão da razão, para não ficar só na subjetividade, certo? Então, eu trouxe também um trecho sobre, para a gente estudar um pouco, na verdade, essas características do Ricardo Reis. E é um trecho do poema Vem Sentar-te Comigo, Lídia, à beira do rio. Os poemas clássicos, que se vocês lembrarem do Luís Vaz de Camões, o primeiro, eles não tinham um título específico. O título do poema é o primeiro verso, né, do poema. Tem lá, Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente, fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Então, a vida passa. Significa o quê? Define a vida como efêmera, ou seja, o carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveite o momento, que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas, enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Então, a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, ao pé do fado, mais longe que os deuses. E aí a referência aos deuses é uma referência, né, das figuras mitológicas, a crença em vários deuses. Para dar continuidade à nossa aula, aos estudos de vocês,
Eu vou solicitar que todos façam atividade, né, as atividades sobre o capítulo, e surgindo alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Bons estudos e até a próxima aula!